Nos dias de hoje, os assuntos estão cada vez mais complexos, isso em todas as áreas, né? E a gente tem que estar preparado para viver nesse mundo de muita diversidade. Como é que você lidaria, por exemplo, com a questão da sexualidade, da identidade de gênero, isso acontecendo dentro da sua família? Com um sobrinho, com um neto, com um filho, com um amigo muito próximo? A gente vai conversar sobre isso aqui porque Carolina e Carol estão lançando o filme A Graça e a Glória. E é um filme que trata, entre outras coisas, dessa relação dentro da família. Vamos acompanhar. Graça é uma mulher que vive dividida entre os filhos, o trabalho e os problemas do dia a dia. De repente, o mundo desaba quando ela descobre ter um aneurisma inoperável. É um aneurisma. Diante da morte iminente, Graça se vê sem ninguém para cuidar dos filhos. Não tem nenhum outro parente, um primo que possa ficar com eles? Tem um irmão. A gente brigou. Faz mais de 15 anos que eu não vejo. Quando se encontram, a surpresa. Graça. Luiz Carlos. Agora é Glória. Bom, Carolina, você deve ter tido contato com muita gente e conversado muito sobre esse assunto. A questão da aceitação familiar é realmente muito difícil? É impressionante, assim, é muito legal, assim, ter um programa com essa penetração, dando visibilidade a essa questão, porque a questão do preconceito no Brasil é muito maior do que eu acho que a gente cria conhecimento, né? Até porque a gente não tem informação a isso, esse é um assunto que a mídia também não tratava muito, mas na sua grande maioria, essas pessoas, logo na infância, 7, 8, 9 anos de idade, quando elas começam a se identificar e a se reconhecerem diferentes, digamos assim, né? Muitas são expulsas de casa, são rejeitadas pela família, são obrigadas a viver na marginalidade, sem nenhum recurso, sem nenhum apoio. Evidente que essas pessoas não vão ter uma oportunidade igual. Já numa sociedade tão cheia de desigualdades quanto a brasileira, essas pessoas, em especial, sofrem ainda mais. Se é porque é possível, né? Porque o povo brasileiro, ele sofre bastante, né? Mas elas, além de tudo, vivem numa invisibilidade dentro da nossa sociedade, que é absurda, e é necessário que a gente, no mínimo, reconheça esse grupo, a necessidade dessas pessoas. A identidade de gênero é uma questão. As pessoas não podem mais negar isso dentro de qualquer sociedade, assim, nessa pesquisa toda. Você acredita que a gente chegou, eu descobri 54 tipos de gêneros catalogados. Eu comecei a falar, caramba! Nossa, a gente conhece um aplicativo de relacionamento que tem 37. Já é uma loucura, né? Porque seriam 37 para que exatamente para atrair as pessoas, para que elas possam se sentir à vontade para se denominarem como se sentem, né? A Carol é trans, Você teve essa questão familiar, Carol, para resolver? Foi muito difícil se assumir para sua família? Eu costumo dizer que durante muitos anos eu fui uma mentira, né? Para minha família, para a sociedade, para mim mesma. E eu não me identificava com o meu corpo, eu olhava no espelho e aquilo não encaixava, né? Parecia a sensação que eu consigo descrever para vocês. Parecia que eu estava com a roupa do avesso, com o sapato trocado. E na adolescência eu conheci outros meninos que eram gays. A gente tá vendo aí uma fotinho minha. Você pequenininha. Virou essa deusa maravilhosa. Olha que espetáculo, gente. Olha que linda. E na adolescência, que eu conhecia outros meninos gays, eu não me identificava com eles. Falei, mas eu não sou isso, eu não quero ser como eles, eu não tenho interesse sexual por eles. E eu tinha interesse pelo namorado das minhas amigas. E aquilo era muito louco. E foi com a ajuda da psicanálise que eu consegui descobrir quem eu era. E aí que eu fui me assumir a mulher que eu era, que estava adormecida ali dentro, e eu fui ser feliz. Eu acho que eu me incomodo muito com essa coisa desse nome trans, né? Eu sou uma mulher como qualquer outra. Claro, só para... Aqui vocês não estão vendo um homem, pelo menos eu não me vejo dessa forma, mas eu acho que a genitália não caracteriza o sexo da pessoa. Acho que o sexo está na cabeça das pessoas, não entendem isso. E deixa eu só acrescentar uma coisa. A gente fez um laboratório juntas, a Carol e eu. E eu sou uma mulher cis, né? A Carol, uma mulher trans, né? E
Durante o laboratório, eu sou um bofe comparado a Carol, gente. Eu sou uma sentava de perna aberta, coçava não sei o quê, mexia no sovaco praticamente. E a Carol, essa estratificação da feminilidade, isso levado a uma certa essência, que eu falava, gente, uma mulher cis não faz isso. Então, assim, é uma questão muito interessante a se observar, né? Porque não resta a menor dúvida de que se trata de uma mulher muito mais feminina Eu costumo brincar que eu sou... Eu costumo brincar que eu sou uma mulher ao cubo. Eu quero ser tanta mulher que, né? A gente tem essa preocupação, né? De estar muito feminina. Umas até pecam no exagero, mas, né? Mulher ser mulher ao cubo. Mas eu estava falando da questão da sua família, em casa. Como é que foi esse momento? Porque tem muita gente que vai estar em casa agora olhando e se sentindo como você, com o sapato trocado, e que tem medo de chegar para a família e falar alguma coisa. Durante muitos anos eu tinha uma outra vida, digamos assim. Eu saía de casa com uma roupa, trocava para sair na rua. Quando voltava para casa, destrocava novamente. Eu tinha medo da reação dos meus pais, mas não por expulsar, que eu sabia que meus pais me amam incondicionalmente, mas eu não queria agredir, eu não queria decepcionar, que os pais projetam, né, uma vida para os filhos. Mas eu era uma mentira. E quando o psicólogo chamou meus pais para conversar, aquela noite houve um silêncio em casa. Minha mãe chorou, eu chorei. E, enfim, ela deve estar vendo agora. Um beijo, mãe. E foi difícil. Eu me lembro que era véspera do Natal. E eu saí de casa de manhã, cheguei à noite já com seio. Fiz a cirurgia caladinha e houve aquele choque, né? E era véspera do Natal e eu comecei a tirar as roupas antigas do meu armário. E minha mãe do meu lado, e parecia que cada peça que eu tirava, parecia que eu estava tirando um pedacinho da carne. E eu disse para ela, mãe, eu vou ser o seu filho para sempre. E ela me contava uma história, quando eu era criança, de um lagarto, que, né, na floresta ele sofria bullying por ser um lagarto, né, peludo. E um dia aquele lagarto sumiu, entrou num casulo e saiu com uma borboleta. Eu falei, mãe, eu sou aquele lagarto, só que hoje eu sou a borboleta, eu sou seu filho, mas de uma outra forma. E não é outra essência é a mesma. E não é à toa que a borboleta é o símbolo dessa causa toda, dessa luta, né? Por uma coincidência ou não, eu tatuei com a minha descoberta do meu eu. Eu senti uma sensação de liberdade muito grande, como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu tatuei liberdade, uma borboleta, e eu nem sabia que é o símbolo trans. Olha só, Desirê, a gente está vendo, ela falou duas coisas importantes. Uma da dificuldade de lidar com a família, a Carolina também falou disso, e da importância do trabalho do psicólogo que foi comunicar ali, né? Porque esse suporte é muito importante, porque é tudo muito novo, porque como as pessoas não falavam e tudo, como ela disse, a vida era uma mentira, era uma vida em casa e outra fora, não tinha necessidade de se falar sobre isso. Agora não, as pessoas querem ter a liberdade de ser elas mesmas o tempo todo, né? E tem um processo também, né, Fátima, que acontece às vezes em silêncio, né, Carol? Vem vindo desde pequena e aí você se sente estranho, né? Olha no espelho, não é o que você gostaria de ver, não é o que você sente que você é. E você vai vivendo isso sozinho. E de repente você não aguenta mais, você precisa pôr isso pra fora. E você chega e conta, mãe, então... Só que esse processo que você sofreu, sua mãe, seu pai, né, enfim, a família não sofreu. Ou percebe, mas fica quieto, não quer acreditar. Tem uma defasagem ali, né? E aí é um choque. Então tem esse tempo também que a família precisa para amadurecer. Às vezes ter a mediação de um terapeuta, de um psicólogo, ajuda muito, né? Porque aí você tem uma terceira pessoa falando de algo com um pouco mais de propriedade, assim, não propriedade do que você é como identidade, porque isso é autodeterminado, né? Mas, olha, ela sofre por isso, ela sente assim, para ela é mais interessante se fosse assim, o tipo de pronome que chama, a aceitação, como a coisa funciona. Quer dizer, Paulo, às vezes as pessoas hoje em dia, pode ser até que ela não seja preconceituosa, mas às vezes ela não tem informação, então ela não sabe. Às vezes, se ela pode perguntar, se ela pode tirar uma dúvida, às vezes tem uma dificuldade de aproximação. Exato. A informação é tudo, né? Então, a partir do momento que você tem informação, a sua mente ela se abre, né? Mas eu acho que, com relação a isso, eu acho que a aceitação é um primeiro passo, não seria? O fato de você aceitar o diálogo, né? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que o que falta pra gente entender, acho que todas as situações, né? A situação dos trans é isso, acho que é aceitar o diálogo. Eu aceito, não, eu vou dialogar, eu vou me informar sobre isso, e aí vamos caminhar juntos, né? Eu acho que a família tem que passar por esse processo, né, do diálogo, né? E eu acho que você falou da denominação, quer dizer, se eu tenho dúvida, eu posso, por exemplo, em vez de dizer Carol é uma mulher trans, eu posso chegar para ela e perguntar, Carol, como é que você prefere ser? Porque quando a gente prepara um programa como esse e a gente vai pensando, a gente também vai tendo dúvidas, porque todo mundo quer entender e
pelo menos no nosso caso aqui, é que a gente quer que mais informação correta chegue. Então, posso chegar e perguntar, seria, vamos supor, dentro de uma etiqueta, seria elegante, seria correto eu nunca chegar me apresento dessa forma. Eu sou Carol, legalmente Carol nos meus documentos. Eu nunca chego. Nunca precisou. Mas eu acho estranho. Ninguém falou, oi, prazer, eu sou hétero, oi, prazer, eu tenho diabetes. Não é isso. Mas, por exemplo, se eu vou te chamar, se às vezes você usa o, no caso da semântica, ali, o ou a travesti, da gramática. No caso é Aí diferente. você usa eu acho que a falta de informação leva ao preconceito. As pessoas não entendem o que é ser trans, o que é uma travesti. Cada coisa no seu quadrado. Travesti é uma coisa, transexual é outra coisa, homossexual é outra coisa. Para ajudar, o travesti você acha que teria mais a ver com o exercer uma atividade, às vezes até artística, ou não só artística, é quando você tem a vontade de usar uma roupa, mas não tem a ver com o seu interior? Tem uma coisa, o transgênero dentro disso tem realmente várias características. Mas como o gênero é feminino, então somos todas mulheres, somos todas femininas. A travesti, a transgênero, todas as categorias que cabem dentro são femininas. São como gênero femininas, né? Então, já facilita um pouco, tá, gente? Exatamente. Outra coisa é a questão da diferença entre a travesti e a transgênero, que você citou. A travesti, na verdade, né, ela aceita a sua... É uma palavra estranha, genitália, mas ela aceita a sua genitália. Ela tem uma relação O gênero saudável. com qual nasceu. A minha personagem, ela é uma travesti, e se fala no filme, olha, eu sou uma travesti, gosto de ser travesti e adoro minha genitália, não quero fazer a cirurgia. E às vezes ela tem uma relação saudável e usa a sua genitália na relação com o parceiro. A transexual, ela repudia. Ela não se aceita, não se enxerga com aquele corpo. Daí a necessidade da cirurgia para a mente se adequar ao corpo físico, enfim. Para que tudo possa fluir de uma maneira natural, como ela gostaria que fosse, né? Em termos do português, tudo bem, então, né, professor? Claro, da língua. É uso, a língua se adapta também às mudanças da sociedade. Exatamente, claro. A língua é uso, né? Durante muito tempo, sempre se disse o travesti, mas essas questões que você relatou muitíssimo bem impuseram um novo uso, porque mais adequado, mais coerente com aquilo que você acabou de explicar, que você também explicou, Carolina. Então, acho que é por aí. A língua tem sim esse papel de anunciador, né, dessas, e de chancelador, de confirmador dessas novidades, ou dessas evoluções, ou dessas mudanças pelas quais passamos. E eu gostaria de dizer uma outra coisa, se eu puder colocar aqui a minha colher na conversa. Não é só nessa questão que a sociedade, que a humanidade tem dificuldade para aceitar, para entender. O homem, corrija-me se eu estiver enganado, o ser humano é naturalmente reacionário. Não é? Sim. Ele é isso mesmo? Não estou dizendo besteira aqui, não? Não, né? Que é muito diferente. Hã? Tudo que é muito diferente do que eu sou me chama atenção e às vezes o ser humano recusa o diferente, né? Já disse um filósofo que quando todos pensam do mesmo jeito é sinal de que ninguém está pensando. Né? Entendeu? Se todos pensam do mesmo jeito, ninguém está pensando. Então é fundamental aceitar a diferença, aceitar o que não é normal, entre aspas, o que não é comum, o que não é padrão ou sei lá o que. É fundamental isso, mas o ser humano tem uma dificuldade brutal para lidar com isso, em todos os campos. A gente tem a dona gostar, mas tem que respeitar, né? Claro, é fundamental. Isso, o primeiro passo, além de entender ou aceitar, respeitar. Eu acho que é o primeiro ponto. A dona Georgina estava aqui, veio assistir ao programa, né? Sim, adoro. É aqui do Rio de Janeiro, obrigada. É do Rio de Janeiro, e ela estava contando que tem Meu sobrinho, com 6 para 7 anos, nós notamos que ele, obviamente, é ser, mas a mãe não observou isso. Se observou, escondeu para ela mesmo. Não aceitava? Não. Aí foi passando, aos 16 anos, ele foi e se identificou para a mãe e disse, sou. Aí ela ficou muito sentida, até passou mal, infartou e tudo, e ele resolveu ir para Londres. Hoje é casado, vive em Londres, graças a Deus, feliz da vida, Rafael. Hoje Samanta da família. E todos aceitaram numa boa. Mas o início foi isso, aquele descompasso que eu acho que a Desirê estava dizendo. Ele já sabia, mas a família não aceitava. Tinha medo, só falou para mim. Agora, como é que você chama? Ele veio ver vocês agora? Ela veio ver vocês agora? Veio no carnaval. E você, você
numa boa. Trata. Já teve essa terceira vez que ele teve no Brasil, né? Aí, E por que nome você escolhe chamar? Samanta. Chama de Samanta. Um beijo. Ó. Todos nós te amamos. Porque no início há uma dificuldade mesmo, né? Foi muito difícil. Para mim foi mais fácil, Fátima, que eu sou uma sessentona, mas eu aceito tudo. Tudo é bom. Desde o momento que você seja feliz. Você quer ser feliz assim, você será. O mundo seria tão bom assim, né? Então ele tinha... Minha irmã ficou de mal comigo. Mas a ideia é exatamente essa. Se ela tá feliz e se ela tá fazendo outras pessoas felizes... Que seja feliz eternamente. Você também. Carol, o fato de você ser uma mulher e interpretar uma travesti, por que o papel foi para você? Primeiro, eu fui, há muitos anos atrás, convidada, né, para ler o roteiro, sem saber qual o personagem. Porque foram 10 anos desde o início, 10 né? anos. Aí, Olha. quando li, eu me apaixonei. Aborda a questão do transgênero através de outra questão. Essa é a questão da família moderna. São duas irmãs que perderam contato, que brigaram, que se afastaram há mais de 15 anos. E o resgate dessa história de amor de duas irmãs. Dessa fraternidade, né? Isso. As segundas chances que a vida nos oferece, como a gente se comporta diante das segundas chances. Você foi sentindo alguma mudança, por exemplo? Acho que há uns 3 anos atrás houve uma transformação, ficou um pouco mais pop, né? Assim, a questão as pessoas começaram a prestar É inegável, gente. O maior contrato de publicidade feito por uma companhia de cosméticos nos Estados Unidos, 3 milhões de dólares por ano, que a Maybelline fez, é com um menino que é trans, né? E ele é um menino mesmo, e aparece com a barba, cabelo curtinho, e é tão interessante como a sociedade está mudando. E o mais interessante de se observar não é uma coisa bonita que eu vou dizer, assim. No mundo onde as diferenças se ampliam, onde as pessoas cada vez mais têm mais oportunidade de se expressarem como elas querem, nunca houve tanto preconceito, nunca houve tanta intolerância, nunca houve tanta agressão às pessoas pelo simples fato delas serem como elas são ou como elas querem ser, né? Então, eu acho que é importante que a gente observe essa característica mesmo e traga junto com esse movimento mais amor no coração para aceitar com mais carinho tudo que vem por aí pela frente. As diferenças. Respeito ao ser humano. A gente tá com a Bárbara. A Bárbara veio assistir o programa, veio com a filhinha. E a Bárbara disse que ela se encontra nessa fatia da população que ainda tem muita dificuldade de aceitar. Sim. De você... E o que você pensa, assim, se você tivesse na sua família alguém... Seria bem difícil. De aceitar? Você, Sim. Por exemplo, você romperia relações com essa pessoa? Não, conviveria, mas seria uma situação bem difícil, assim, de mudar o nome, de chamar pelo nome, no caso, feminino. Inicialmente é bem complicado, é muito difícil. Você tem alguma dúvida que você gostaria de tirar com a Desirê, por exemplo, sobre o assunto? Alguma coisa que você gostaria de perguntar que poderia te ajudar a entender melhor o que se passa? Então, são Você várias acha que é uma dúvidas. escolha, por exemplo? Você acha que a pessoa escolhe? Eu acho que inicialmente deve ter acontecido algo para a pessoa se desiludir, algo que fez essa pessoa achar que seria o melhor caminho essa opção. Então vamos falar da diferença de opção para a diferença de orientação, né, Desirê? Isso é interessante, porque assim, nunca é uma escolha e nunca é uma opção. Se você perguntar para algumas pessoas que sofrem por causa disso, elas vão te dizer que elas escolheriam não ser. Né? Então é uma questão de identidade, elas se identificam com isso, elas sentem isso. Por que você é uma mulher? Como é que você sabe que você é uma mulher? Porque eu nasci assim e sempre conheci rapazes, namorei, casei, sou casada. E uma mulher lésbica, ela não é mulher? Sim. É mulher? Sim, é mulher. Você sabe porque você sabe. Né? Uma pessoa trans, ela sabe porque ela sabe. Ela nasceu com aquilo, ela tem aquilo, ela olha as outras pessoas e ela vai buscando referências. Né? Então, assim, a questão, o preconceito dá para entender porque é muito diferente. Quem não passa por isso e quem não tem alguém por perto não sabe o sofrimento que essas pessoas carregam. É muito difícil, né? Você olhar no espelho e você saber que o que você está vendo não é o que você é o que a Carol disse, assim, a roupa está do avesso. Né? Não, tem alguma coisa errada, Deus errou comigo. Né? Muitas delas falam, Deus errou comigo, que sacanagem, eu sou uma mulher, eu sou um homem. E isso acontece às vezes com crianças de 3 anos, né? Que nascem e logo começam a falar, já falam claramente e causam até uma estranheza na família, porque ele diz assim, não, eu não sou. A pessoa diz,
vem cá, chamando de menino ou de menina. Não, eu não sou menino, eu sou menina. Como é que uma criança tão pequenininha diria aquilo, sem nenhuma noção do que é sexualidade ainda, né? A gente ouviu uma menininha na época, acho que ela estava com 4 para 5 anos, falar: Deus errou, Deus fez um negócio aqui, eu queria uma pepeca e não pipi. Deus fez errado. E assim, uma criança de 4 anos não tem noção direito do que é isso. Só que o sofrimento é tão intenso. Imagina como sofre uma pessoa com, né? Olha, gente, olha o dilema interessante que a gente está abordando. Isso. Como é humana essa questão, né? Sim. Como é e tanto grande, é uma né? condição, não uma opção. A gente não escolhe nascer negro, branco, com olho azul, com olho castanho. A gente não escolhe nascer com uma deficiência, com cabelo liso, anelado. A gente nasce, né? Então, não é uma opção sexual, é uma condição. Eu não escolhi ser assim, tipo, hoje eu vou ser trans. Não, nasci assim. E todo preconceito gera sofrimento mesmo, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo que está envolvido. E é importante falar que a questão da identidade de gênero é muito diferente da questão da orientação sexual. Né, eu fiz a brincadeira de uma mulher lésbica, ela continua sendo mulher, porque a identidade de gênero dela é feminina. Mas ela se interessa por outras mulheres. Né? No caso da hétero, ela se interessa por homens. Né? No caso dos bissexuais, por homens e mulheres. Só que a orientação tem a ver com o meu desejo. A identidade tem a ver com a minha personalidade, com quem eu sou. Essa diferença é importante. É uma coisa tão frisar. louca, né, doutora? Que se a gente for pensar, até 2001... a Organização Mundial de Saúde caracterizava o transexualismo como distúrbio mental, ou seja, eram pessoas loucas. Porque as pessoas não se identificam e muitas se matam, né? E por isso, essa incompreensão. E por isso a mudança da denominação. Muita gente falava, é uma questão de homossexualismo, né? Aí o professor Pasquale pode vir para homossexualidade, né? Teoricamente, os dicionários até hoje, se você procurar no dicionário Wise, que hoje é o grande dicionário brasileiro, o dicionário Wise dá homossexualismo mesmo que homossexualidade. Mas a gente sabe que, como eu disse antes, né, que não é bem assim. Ou seja, a língua é uso e é preciso que haja uma adaptação a novos conceitos e tal. Até conversava com a Desiree antes de entrarmos no ar e perguntei a ela se, de fato, até pouco tempo, a psicanálise considerava essa questão do homossexual como um desvio. E é isso, não é? Sim, e não só psicanálise, né? A saúde, de um modo geral, considerava, né? Isso foi tirado dos meios, né, de classificação diagnóstica e tinha esse sufixo ismo, então era homossexualismo, e isso era muito ligado à questão da doença. Né? Então, virar homossexualidade tem a ver com isso, assim, de se libertar um pouco desse peso, desse Justamente porque estigma. havia esse registro anterior, porque na língua a gente vai encontrar casos, muitos, em que os sufixos se alternam, né, com o mesmo valor. Então aí entra o fator uso, entram outros fatores para determinar isso, e não a questão pura e simples da correção gramatical ou da correção linguística ou etimológica ou sei lá o quê. Mas é muito importante que se diga isso, porque para ver como nós estamos atrasados, né, como está tudo ruim, né, tá tudo ruim, né, até outro dia isso era visto como doença, quer dizer, isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Tem uma cena do filme em que a Graça está nessa aproximação com a família da irmã, com a qual ela tinha perdido, a Graça não, a Glória, perdido o contato, e é uma cena de refeição em que as crianças têm curiosidade sobre essa tia que chegou. Vamos ver. Você tem pinto? Moreno? Tenho pinto, sim. Normal, igual a você. Mas você é mulher? Papola, você não tem pinto, né? Cala a boca, garoto. Bom, chega desse assunto. Vamos terminar o almoço, né? Come sua cenoura todinha, senão não te levo naquela feira de mangá. Chega desse assunto. O filme fala sobre amor, mas ele pontua todo o tempo que existe o preconceito. Tem uma outra cena do filme que é muito bacana, que é a personagem da Sandra Corvelloni, que é uma Deus, uma atriz incrível que também... É verdade, maravilhosa. Tá lindo no filme. Ela chega pra Glória e fala, olha, tudo bem que vocês estão muito juntos, que vocês ficam escrevendo historinhas juntos, você e o meu filho, mas você não pode se esquecer que ele é criado por uma mulher, ele tem uma irmã e agora chega uma tia. Você precisa entender que ele é homem. Ele tem que ser tratado como um garoto, um menino, que é o que ele é, né?
E é verdade, quer dizer, o fato dele eventualmente vir a ser criado por uma personagem, né, por uma travesti, a mãe preocupada que isso poderia desviar, né, a vida sexual dessa criança. Mas as pessoas que... Pensam isso, é verdade. É bom que isso apareça no roteiro, porque... Mas a Carol é filha de um casal hétero. As pessoas são hétero e têm filhos que têm uma orientação sexual. Então não é o fato de ser criado por um gay que vai determinar o que a pessoa vai ser. Vocês fizeram uma série juntos em que rolou até um primeiro beijo. Foi. Sim. A gente fez o Espinosa, Romance Policial Espinosa, com Domingos também. E a gente, na época, saiu várias matérias dizendo que foi o primeiro beijo transex da televisão brasileira, né? Uhum. E foi muito bacana fazer a série, né? Porque a série também abordava... A Carol, na série, ela fazia uma travesti. Não é? Era. Eu fazia um policial civil. Uhum. E a maneira com que o roteiro abordava era muito interessante, porque isso não era levantado grandes questões, né? A relação, ela acontecia, ele de fato achava que estava chamando no apartamento dele através de um aplicativo de relacionamento uma mulher, e chegava uma travesti. E ele lidava com a situação e se apaixonava. E o roteiro não explicava isso. Isso não era uma questão para ele, porque ele era um nerd, trabalhava na parte de informática da polícia. E isso para mim foi a grande questão quando eu falei com o Vicente Amorim, com o Zé Henrique Fonseca, que eram os diretores da série. Isso para mim foi uma questão maravilhosa, porque simplesmente era uma condição. Isso não era uma questão pelo ser humano. Eu acho que uma hora a gente vai querer caminhar para isso exatamente, né? Feliz de apresentar aqui para vocês Anselmo Ralph. Bom dia, Anselmo. Cantor de... Tudo bem? Tudo bem? Vamos chegar para cá um pouquinho. Muito sucesso. É um dos técnicos do The Voice Portugal. É verdade. Técnico também do The Voice Kids com Daniela Mercury, né? Participou na última temporada. Fiz o The Voice Kids também com a Daniela também. A Daniela, o concorrente da Daniela ganhou, por acaso. Opa! Mas tá lá, super divertido. Vem fazendo muito sucesso. Tá no Brasil agora também para apresentação, né? Exato. Estamos aí, ainda este ano quero gravar o DVD cá com alguns amigos também, porque eu já tive várias... Galera já responde. Você vai fazer... O álbum é O Amor é Cego, né? Sim, o álbum Amor é Cego, mas no Brasil. Vou fazer a versão DVD cá, o live no Brasil. A gente quer fazer o seguinte, a gente vai falar muito de diferença na língua, eu vou pedir a sua ajuda já. Porque uma das músicas assim, de muito sucesso que ele vem trabalhando é Não Me Toca. Já teve mais de 20 regravações, e uma delas foi regravada pelo Zé Felipe, né? Exato. Com a participação da Ludmilla aqui no Brasil. E teve algumas mudanças, né? Mas não foi por falta de compreensão do português de Angola para o português do Brasil, não, né? Eu acho há palavras que não... Há palavras que aqui no Brasil não percebem mesmo, e há palavras que significam outras coisas. Ah, tem alguma? Olha, por exemplo, vocês aqui rapariga, mas lá é normal chamar, olha, rapariga, vem cá. Tipo, e aqui não iria ficar bom chamar a menina de rapariga, né? E olha que eu só subi isso hoje. Foi no avião, disseram, olha, rapariga você não chama não, cara. Muita gatinha de rapariga, então. Pegou a menina, a gatinha e falou, ô, rapariga, opa. Não. Aí você não entendia, ela fazia uma cara meio feia pra você, você não entendia, né? E há coisas, mas há coisas engraçadas, por exemplo, quando eu tive... Fica pra cá, gente, estamos muito longe uns dos outros. Eu quando... boa tarde já agora. Olá. Super fã. Ia dar 2 beijinhos agora. Pois, como ia dizer, eu quando também participei no DVD Uberlândia, Regresso à Casa do Alexandre Pires. Sim. E eu estava no hotel e eu desci e perguntava assim, olha, onde é que fica a recepção? E o gajo, oi, onde é que fica a recepção? Oi. E às vezes só foi a diferença não foi muita. Cara, onde é que fica a recepção? Ah, fica ali, cara. A recepção? Recepção, exato. Mas só foi meter assim Cara, onde é que Deus fica... mora na diferença, no detalhe. É verdade. Acontece, né, professor? Acontece. Isso é um bom
mote pra gente um dia tocar aqui na questão do acordo ortográfico, né? Que eu chamo de desacordo ortográfico, né? Um desacordo. Mas é isso mesmo, muitas palavras que no Brasil nós pronunciamos com o P mudo ou com o C mudo, em Portugal não são pronunciadas assim. E recepção é uma delas. Em Portugal, a recepção do hotel é recessão. Só que no Brasil, recessão é aquilo que nós estamos vivendo, né? Só que a recessão do hotel é recessão, que a recepção é com C com cedilha lá embaixo. E aquilo que nós estamos vivendo é a recessão com dois S, né? Isso é uma questão complicada. Eu posso voltar um segundo a partir do que aconteceu aqui agora? Claro. Ele disse, ia dar 2 beijinhos, e a gente falou do beijo antes do bloco anterior. Isso é uma questão cultural. Eu sou ítalo-brasileiro. Muitas vezes mais italiano que brasileiro, muitas vezes mais brasileiro do que italiano. Na Itália, o beijo entre homens é a coisa mais normal do mundo. Na Rússia? Na Rússia é selinho. Não, mas eu beijo todos os meus amigos. Sim, mas cumprimento sempre. Mas isso no Brasil é recente. É recente. Quando eu era moleque, eu sempre beijei meu pai sempre me beijou, sempre beijei meu irmão, meus amigos, né? Meus primos lá na Itália, né? Aqui no Brasil era uma coisa assim, olhavam pra mim como se eu fosse um ET. Eu não podia beijar meu pai na rua, porque assim, era um negócio... Em Angola não é assim Angola, também? não, em Angola é mais... Não vais dar dois beijinhos a um amigo, é mais por respeito, é mais o pai, o avó, o tio. Essas pessoas, significa sim. respeito. Mas amigo não. Na Itália, amigos. Amigo não seria merecedor de 2 beijinhos, só os avós. Amigo é avó e por aí fora. Porque se esticas a mão para um avó, para um tio, que já tens grande, já está grande o suficiente para me apertares a mão. E não dá mais beijinho, né? Não dá mais beijinho. A gente está falando dessa nossa língua e a gente tem um mapa aqui atrás que mostra onde ela é falada, né? No Brasil e em Portugal, mas também em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, tudo isso na África. E também no Timor-Leste aqui, na Ásia. Macau, Goa também são lugares em que a gente encontra Guiné Equatorial, mas que aí já não são a língua oficial, né? A língua oficial seria nesses outros. Oficialmente 8. Oficialmente 8. Moçambique é Cabo Verde Moçambique é língua oficial, Angola, sim, Moçambique é Angola, São Tomé e Príncipe. Os que estão com letrinha branca e vermelha são línguas oficiais. Essas outras que a gente... não, aqui Guiné-Bissau também. Guiné Equatorial. Goa e Macau é que não é língua... Goa é Índia, né? Existe comunidade Existem comunidades que falam português, pois é. Existe até imprensa em português lá. Existe igreja comandada por um padre português, eu já entrevistei esse padre uma vez. Existe um mundo lusófono ali, mas é muito pequeno. Agora, o que a gente nota muitas vezes, que além da diferença de alguns termos, é a forma de pronunciar as palavras que talvez causem, às vezes, uma maior dificuldade. Você sente isso? Sim. Mesmo em Moçambique, para Cabo Verde, Angola. Eu acho que nós, por causa das telenovelas e por aí fora, nós estamos mais acostumados ao brasileiro. Nos é fácil, acho que para o moçambicano, cabo-verdiano, angolano, entender até o português e perceber o brasileiro é muito mais fácil. Você agora disse cabo-verdiano de um jeito que tenho certeza de que se não fosse o tom, o teor da conversa, pouca gente entenderia. Como é que você disse? Cabo-verdiano. Que para nós é um... Não, mas fica mais fácil, porque que às vezes, por exemplo, moçambicano é muito hei de ir, hei de levar, hei de ouvir. Hei de ir, hei de levar. Eles falam muito assim. Mas o brasileiro é... Sabe como é que é, cara? Você tem que falar assim, com aquele gingado, cara. E lá em Portugal seria pá, né? Lá em Portugal, em Angola, pá, né? Pá é o cara, né? O que estás a fazer, ô pá? A fazer, a comprar, a sair, comprar, né? Também é um jeito diferente, fazendo, né? Posso fazer uma pergunta de leiga, uma coisa da interpretação da língua. Quando você está em Portugal e você pergunta... Para onde vai essa ponte? O português entende a pergunta literal. Ele diz, ora, vai de aqui para acolá, né? Exato. O brasileiro entende, vai para Niterói, vai para... Região dos Lagos. Qualquer lugar seja aquele que esteja do outro lado da ponte. Né? Por que no Brasil a gente tem uma certa subjetividade na língua, quando no resto dos outros países onde se fala português tem uma coisa um pouco mais literal? Eu diria que não é especificamente da língua, é questão do raciocínio mesmo, que o português é mais, o português de Portugal, o homem, o cidadão, o ser humano é mais literal. Exato. Né? Eu uma vez na cidade do Porto perguntei
se determinadas casas lá do Vinho do Porto, se era um domingo, se elas estavam abertas, se trabalhavam aos domingos, né? E um senhor me disse, está a ver aquela rua? O senhor toma aquela rua e lá dobra à esquerda e o senhor vai ter as casas de vinho. O senhor vai ter, o senhor vai chegar, o senhor vai... Né? Se estiverem abertas, é porque estão abertas. Se estiverem fechadas, é porque estão fechadas. Juro por tudo quanto é sagrado que eu ouvi isso na cidade do Porto. Isso é impensável no Brasil. Né? Não, é impensável. Porque não, mas em Angola já pensa um bocadinho mais como os brasileiros. Já é muito mais assim. Tanto é que, por exemplo, em Portugal vai ser sempre eu disse-te, eu chamei-te, mas o brasileiro vai dizer... Aí você já está falando da colocação. Exato, da colocação. O brasileiro... E Angola é mais parecido com o nosso. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar, pedir para um parceiro nosso, antes de você cantar, que sei que está todo mundo ansioso, mas um parceiro nosso lá em Renó, levar um refugiado angolano que está no Brasil, porque ele faz universidade aqui e tal, para passear e para ver se tinha essa diferença e se as pessoas conseguiam entender tudo que ele dizia. Vamos ver. E aí, meu povo, beleza? Eu sou Gilson, sou angolano, moro no Brasil, tem 6 anos. Tô aqui com meu amigo Laí, eu ofereci para ele uma chewinga, mas acho que ele prefere um rebuçado, não é? Gilson está vivendo no Brasil, como ele disse, há 6 anos, na condição de refugiado. E embora lá em Angola se fale o português, como aqui no Brasil, há grandes diferenças. Vamos testar o que as pessoas acham dessas diferenças entre o português do Brasil e o português de Angola. Pode me explicar onde eu pego um pulo de gasosa? Uma latinha de refrigerante. Poderia me oferecer uma chewinga? Não sei o que é chewinga. Eu não sei onde tomar um mata-bicho. Mata-bicho aqui. Mata-bicho? Mata-bicho. Mata-bicho? Aqui no shopping tem, né? Seria o quê? Uma cerveja? Mata-bicho é o quê? Café da manhã. Café da manhã? Em Angola, café da manhã, mata-bicho. Faz sentido. Eu queria pedir um cumbu emprestado com você. Você naturalmente tem um cumbu para emprestar pro Gilson, né? Olha, fica meio difícil que eu não tô entendendo nada. Só um dinheirinho. Tem um desafio pro Gilson. Pro Gilson, o que seria o piá? Pé. Piá. Piá. Pô, pelo que eu sei aqui, o povo carioca fala, piá é tipo sair, tô indo. Acertou ou errou? Errou. Na verdade é piá e guri. Na verdade é um menino. Criança, na verdade. Eu parei pra tomar um cafezinho aqui com ele. Já encerramos a matéria, mas aí ele passou a mão no telefone. Tá aí no salão, né? Não tô entendendo é nada. Esse Nego aí, o Nego Mamed. Vou tomar meu café, Fátima. Complicou, né? Você entende fácil, Paulo? A gente estava no intervalo ali, a Carolina espirrou, ele disse, Santinha. Eu disse, por quê? Ele é saúde. Eu falei, a gente queria se entender. Eu tô adorando essa aula de português. Não é? Mas hei de levar a jantar rapariga, eu vou dar um beijo ao invés de dar um tapa. Mas aí também já tinha muita mistura de... Gíria. De gíria. Por exemplo, há muita coisa, sabe que Angola teve, naquela altura, havia muito analfabetismo, muita gente que não... Então, as coisas começaram a aparecer. Chewinga veio de chewing gum. Então, chewing gum, as pessoas liam aquilo e pá, isso é chewinga. Então, pronto, só ficou chewinga. Gasosa era por causa dos primeiros refrigerantes que começaram a aparecer em Angola. Tinha ali gasosa, que era... Mas no Brasil também, quando eu era moleque, era uma gasosa. Lá na Moca, era uma gasosa. A gasosa era do italiano, gasosa, muito italiano na Moca. É o refrigerante com gás. Agora, Gilson, me fala uma coisa. Eu tô lendo aqui, todo mundo te chamou de Gilson ali na reportagem. É Gilson? Mas escreve Gilson. Gilson, isso. Escreve com U, mas fala Gilson. É porque é uma expressão meio idiosincrasia. Ah, é? Como é que é? Gilson em francês. E aí faz o Gil. Isso. Gilson. Entendi. Agora, você fez a universidade aqui. Tinha muita dificuldade ou a adaptação foi rápida? É isso que o Anselmo acabou de falar. O angolano consome bastante o que vem do Brasil. Era mais fácil eu entender os brasileiros do que eles entenderem a mim. Entendeu? Aí, pra mim, a adaptação foi mais ou menos fácil, entendeu? Só tinha aquela coisa, o professor, às vezes, ficava falando de uma maneira mais rápida, aí eu já ficava assim um pouquinho mais perdido. Tinha alguns termos que eu tive que me adaptar, né? Entendeu? Mas é muito fácil entender você falando.
Agora, Fátima, é preciso fazer uma observação técnica, né? Língua falada é uma coisa, língua escrita é outra coisa. O que você estuda na universidade? Engenharia de produção. Engenharia? De produção, Pois é. Quanto mais técnico é o assunto, maior é a semelhança. Se eu pegar um livro técnico escrito em Portugal, eu, como brasileiro, vou entender tranquilamente e vice-versa, né? Agora, se eu pegar um jornal popular, uma vez eu estava num trem em Portugal, sentou-se à minha frente uma senhora com um jornal chamado O Crime, né? E as manchetes eram todas em gíria policial. Eu não entendi coisíssima nenhuma. Nada, zero à esquerda. Vamos falar aqui com o Paulo. Paulo, como é que está o Romildo de Rock Story? Continua muito atrapalhado. Ele... Tá muito divertido. Fazer a novela tem sido um prazer enorme. O Romildo é uma figuraça, né? Se acha mal, né? Quer ser Ele se acha assistente mal, de ele vilão. tá passando por um momento da novela agora que ele se revoltou contra o Alex, né? Sim. E ficou com a Lorena. E foi enganado pela Lorena, né? A Lorena seduziu ele para que ele pudesse fazer as coisas que ela queria, que era matar o Alex, mas na hora H ele amarelou, ele não conseguiu. O Romildo é uma delícia, assim. Eu tô muito feliz. A Maria Helena tá me dando uma oportunidade de mostrar um gráfico de trabalho muito interessante, sabe? De ir da comicidade pro drama. Ela tá conseguindo fazer isso com um personagem, um panorama muito interessante. Como ator, é uma delícia de fazer. Que bacana. E você tá se dividindo ali e vai dirigir uma peça a partir de maio, já tá em cartaz. Sim, a gente já tá ensaiando um espetáculo que chama Ela, com a dramaturgia da Márcia Zanelato e com a Carolina Pismel, minha mulher que tá no elenco, a Elizabeth Monteiro e a Patrícia Elizardo. A gente estreia no dia 4 de maio. E a gente aborda a doença esclerose lateral amiotrófica. O espetáculo ele é narrado a partir do ponto de vista da Isabel, que está vivenciando dentro da família uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica. E, enfim, a gente dá um panorama também do que é a doença, que ainda é muito nova, né? E os estudos ainda caminham, estão caminhando. Mas ainda é realmente algo muito cruel e que mexe muito com a estrutura, certamente, de toda a família. Muito difícil, né? A gente estava falando aqui antes de ir para o intervalo da questão da língua, e da língua portuguesa, das diferenças, e o professor Pasquale estava citando a letra do Caetano sobre a língua, né? É um tratado, é uma obra-prima, chama-se Língua, de 1984. E há pelo menos... Bom, a letra toda é maravilhosa, mas dois trechos fundamentais. O começo, quando ele diz: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. A língua de Luís de Camões é o português de Portugal. Sim. Camões é tido como divisor de águas, o português moderno é a partir dele. A minha língua é o português do Brasil. A minha língua roçar a língua de Luís de Camões, com todos esses sentidos de roçar, de se encostar mesmo, como corpos se encostam, porque o português do Brasil e de Portugal vão se encostando, vão copulando. Roçar no sentido de desbastar, quer dizer, a minha língua vai se fazendo dentro dessa, abrindo caminhos dentro dessa. E lá na frente, depois na letra, ele diz: Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em pó. Flor do Lácio, Lácio é o nome português da região da Itália em que fica Roma, berço do Império Romano, berço do latim. O português é tido como a última flor do Lácio, a língua neolatina mais jovem. Sambódromo. Sambódromo é uma palavra que só vigora no Brasil, mas é formada por dois elementos que não são portugueses. Samba, que vem do quimbundo, língua africana, e dromo, que vem do grego, né? Então o Caetano coloca... Todo latim passou pelo quimbundo. Coloca pois é. Coloca 2000 anos de história numa linha. Flor do Lácio é o latim no berço, chorando que nem criança, e Sambódromo é o português do Brasil 2000 anos depois. Eu preciso fazer uma observação. Eu tenho um amor por professor Pasquale. Desde quantos anos a gente escuta ele esclarecer a gente? O que é isso? Bacana pra gente, de uma maneira tão próxima. Olha, é um prazer estar aqui hoje, sou sua fã. Nós também, por isso que a gente convida o professor para vir para cá. Muito obrigado, muito obrigado.